Olá, estudante, eu sou o professor Hercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Esse é um vídeo de conclusão do trimestre. É o vídeo da conclusão dos nossos assuntos, da nossa viagem filosófica sobre o primeiro trimestre do terceirão de filosofia. Então, nós vamos fazer assim um sobrevoo, um breve resumo sobre os conteúdos que nós desenvolvemos nesse trimestre, seja lá de forma presencial em sala de aula ou a partir das atividades não presenciais por causa da pandemia. Então, lá em sala de aula, o primeiro assunto que nós iniciamos, o ano letivo, nós conversamos sobre ética e moral. E aí nós percebemos que moral é um conjunto de regras, um conjunto de normas, de leis que regem um grupo social, uma sociedade, um país, uma cidade, uma família. Então, a moral é todo esse arcabouço legislativo, normativo, de regras que regem um grupo social. Isso é moral. E a ética, nós vimos que é algo mais individual, algo mais da construção do próprio ethos. Então, é quando o sujeito consegue refletir sobre a moral, refletir sobre as leis e viver na sua vida. Ainda que não tenha ninguém olhando, ainda que as pessoas estejam sozinhas, elas conseguiram colocar essa moral dentro de si e viver uma vida virtuosa, uma vida de valores. Aí que está a ética. Depois nós falamos sobre os sujeitos da moral. E aí vimos os três sujeitos da moral. O sujeito moral, o sujeito amoral e o sujeito imoral. O sujeito moral, que é aquele que está sujeito a um julgamento moral, é aquele sujeito que tem que ter duas coisas ao mesmo tempo, tem que ter essas duas coisas: consciência e liberdade. Ele tem que saber o que ele está fazendo e ele tem que ser livre para fazer. Aí ele é um sujeito moral. Um sujeito amoral é aquele que ou não tem consciência, tem algum problema mental ou coisa do tipo, ou não tem liberdade. Foi obrigado a fazer aquilo ali. Esse é um sujeito amoral, ele não pode ser julgado moralmente. Por isso que muitas pessoas que têm problemas, distúrbios mentais, por exemplo, eles são considerados sujeitos amorais quando cometem um crime. E aí a punição é outra, né? Não vai ser colocado numa cadeia, num presídio, mas vai receber tratamento psicológico, psiquiátrico, num hospital psiquiátrico ou coisa do tipo. E o sujeito imoral é aquele sujeito que tem consciência, tem liberdade, foi livre para fazer, sabia o que ele estava fazendo e cometeu o errado, fez o mal, cometeu um crime. Então, imoral é aquele que tem consciência e liberdade, mas faz o mal. Aí, ainda de forma presencial, nós estudamos o conceito de justiça, superando aquele conceito que pode ser um conceito equivocado de igualdade, né? Aí a gente estudou o conceito de justiça em Aristóteles, que é dar a cada um de acordo com a proporção. Então a palavra proporção é necessária no conceito de justiça de Aristóteles. Para ser a justiça para Aristóteles, precisa levar em consideração a proporção. O que significa isso? Justiça é dar a cada um de acordo com a proporção. Dar menos para quem precisa de menos, dar mais para quem precisa de mais e não dar nada para quem não precisa de nada. Isso é justiça. Igualdade não, é dar igual para todo mundo. É dar bolsa para a família, para o juiz, enfim. Não, justiça é dar para quem precisa de mais ganha mais, quem precisa de menos ganha menos, quem não precisa não ganha. Isso é justiça, certo? E aí nós sofremos todo aquele esquema da pandemia e começamos os nossos estudos em casa com atividades não presenciais. Primeiro assunto foi liberdade, fizemos uma breve introdução sobre a liberdade, e aí vimos a liberdade a partir de alguns filósofos lá. Depois, na segunda aula, essa coisa estranha chamada liberdade. E a terceira aula, liberdade entre o individualismo e a submissão social. A aula 2 e a aula 3, nós estudamos sobre aquele artigo do professor José Francisco dos Santos, baseado no filósofo Erich Fromm. Então, a liberdade como um paradoxo, né? Nós que temos uma necessidade de viver em conjunto, de viver com as pessoas, e ao mesmo tempo queremos ser livres, e ao mesmo tempo buscamos a liberdade. Como ser livres mesmo nos relacionando com as pessoas? E aí a gente percebe que a liberdade não significa ser individualista, não significa o individualismo, mas a liberdade está em saber lidar com isso,
compreender o outro, entender o outro e não perder as suas convicções, as suas verdades nesse relacionamento com o outro. Depois, então, na quarta aula, nós iniciamos uma introdução aos direitos humanos. E aí começamos a nossa viagem filosófica falando sobre os direitos humanos. E vimos que os direitos humanos são dimensões naturais aos seres humanos. Os direitos humanos são naturais, ou seja, fazem parte da nossa natureza. O que é a nossa natureza? É aquilo que faz nós sermos seres humanos. É aquilo que faz um ser humano não ser um cachorro. É aquilo que faz um ser humano não ser uma porta. O ser humano é um ser humano graças à sua humanidade, à sua essência, à sua natureza. E os direitos humanos estão na nossa natureza. Por isso que os direitos humanos são dimensões naturais e, ao mesmo tempo, são dimensões universais. Por serem naturais, são universais. São válidos em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do universo. Onde esteja um ser humano, lá tem os direitos humanos e precisam ser respeitados. Certo? Aí a gente percebeu que esteja esse ser humano lá na Estação Espacial Internacional no espaço, por exemplo, ele tem seus direitos humanos e precisam ser respeitados, ou esteja ele dentro da barriga da mãe sem ter nascido ainda. Estão lá os seus direitos e precisam ser respeitados. Depois, nós estudamos a Revolução Francesa e os direitos humanos, e aí nessa aula a gente viu as duas principais influências que sofreu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? que é esse documento que nós temos como base, no qual estão os nossos direitos basilares, direitos humanos básicos. E aí a gente viu que a primeira influência que sofreu a Declaração Universal dos Direitos Humanos é a Revolução Francesa, que foi uma revolução sangrenta, que buscou a liberdade, igualdade, fraternidade, mas ao mesmo tempo matou um monte de gente, e guilhotinou um monte, inclusive guilhotinou o próprio Robespierre, que foi um dos fundadores da Revolução, né? Mas nessa Revolução Francesa surgiu um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai influenciar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a segunda influência que sofreu a Declaração foi a Segunda Guerra Mundial. A partir dos horrores, do sangue, do sofrimento da Segunda Guerra Mundial, quando acabou a Segunda Guerra, a Organização das Nações Unidas percebeu que era necessário criar um documento para colocar os direitos humanos para que eles não fossem desrespeitados como foram na Segunda Guerra Mundial, como foram violados na Segunda Guerra Mundial. Então se pegou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa, se melhorou ela, e a partir dessa violação dos direitos humanos da Segunda Guerra Mundial, se criou então a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá em 1948. Certo? Depois nós vimos então as fases evolutivas dos direitos humanos, as 4 gerações, assim chamadas, dos direitos humanos. Primeira geração como os direitos individuais, depois a segunda geração dos direitos sociais, depois a terceira geração dos direitos internacionais, e aí nessa geração surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a quarta geração como os direitos planetários, e aí a gente tem todos os protocolos de Kyoto e tal, Agenda 21, toda essa documentação sobre o planeta, ecologia e preservação do meio ambiente, porque as futuras gerações têm direito de ter um planeta saudável para que elas possam viver. Depois, nós estudamos a filosofia e os direitos humanos, então nós vimos o que alguns filósofos falam, porque a gente poderia pegar inúmeros filósofos para falar sobre algum tema que tivesse relação com os direitos humanos, mas a gente pega alguns filósofos. O que alguns filósofos falam que a gente poderia usar nesse contexto dos direitos humanos? Então a gente estuda Hobbes, Thomas Hobbes ali. Está passando o carro do troca-troca do Salgadinho aqui na minha rua, mas vamos nos concentrar. E aí a gente viu Thomas Hobbes como aquele filósofo pessimista em relação à natureza humana, ou seja, para Hobbes, o ser humano é homo homini lupus, o homem é o lobo do homem, o homem é o seu próprio predador, o homem se autodestrói. Por isso que Hobbes é considerado o filósofo do contrato social, porque para Hobbes é necessário criar um contrato social, uma legislação específica para que o ser humano não se autodestrua. Depois nós vimos John Locke,
como o filósofo que fala sobre a propriedade privada, sobre a tirania. Ele diz que a tirania é uma depravação quando um governante ele vive o seu poder acima do que lhe é permitido, ele é um tirano, e nesse sentido o povo tem o direito de tirá-lo do poder, ou seja, quando esse governante ele comete um crime de responsabilidade, a população pode tirá-lo do poder, dessa tirania. E o John Locke fala também da propriedade privada como algo natural. Então a propriedade privada para Locke é algo natural e que precisa ser respeitado. Eu ter as minhas coisas, assumir que algumas coisas são minhas, isso é normal, isso é natural e precisa ser respeitado. E aí o próximo filósofo foi Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é um filósofo mais otimista em relação à natureza humana, discorda de Hobbes. Hobbes, enquanto diz que a natureza humana é ruim, o ser humano se autodestrói, Rousseau diz, não, o ser humano é bom por natureza, ele nasce bom, só que a sociedade o estraga. Então, quanto mais natural o ser humano viver, quanto mais próximo da sua natureza nós vivermos, mais bons nós seremos, né? E aí falamos sobre o Emílio, aquele livro que ele escreve sobre educação e no sentido de voltar à nossa natureza. Depois de Rousseau, inclusive Rousseau, a gente pode dizer assim, né? Qual é a diferença entre Hobbes e Rousseau no que se refere à natureza humana? A gente vê essa diferença. Hobbes é pessimista, diz que o ser humano é mau por natureza e precisa de um contrato social para que não se autodestrua. E o Rousseau vai dizer que o ser humano é bom por natureza, mas a sociedade o estraga, né? Que mais? Depois a gente viu Marx como o filósofo da revolução social. Marx traz essa ideia de que o trabalhador é oprimido, o trabalhador é explorado, existe uma divisão de classes, e essa divisão de classes, para que não haja mais essa divisão de classes, é necessário uma revolução social para que tenha uma igualdade de classes aí. Inclusive Marx diz que essa divisão de classes, essa desigualdade de classes está por causa da propriedade privada. Então, enquanto John Locke diz que a propriedade privada é algo bom, é algo normal, é algo natural para nós seres humanos, o Marx diz que essa declaração de propriedade privada é algo ruim, é algo mal e que causa desigualdades, tá? E por fim a gente falou sobre Durkheim, e aí o conceito de solidariedade social, que é quando cada indivíduo vive a sua função social de uma forma boa, né? Quando um médico vive bem a sua função de médico, o padeiro, o farmacêutico, o gari, o professor, o mecânico, todos nós seres humanos vivemos o nosso papel social, a sociedade funciona como um todo, e isso aí é a solidariedade social. Como se nós fôssemos engrenagens de um grande relógio. Se uma engrenagem para, por menor que ela seja, todo o relógio da sociedade para. Então nós precisamos cada um fazer o nosso papel, não ficar na cama, nós nos levantarmos e irmos para a vida, ir à luta, né? Na nossa aula 8 a gente fez uma revisão sobre todo o conteúdo, e na aula 9, então, para finalizar, a gente viu a legislação e os direitos humanos. Então a gente conversou sobre legislações específicas sobre os direitos humanos. Aí nessas legislações específicas a gente falou sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um documento específico que vai garantir os direitos desse grupo específico. Por que desenvolver uma problemática específica, uma legislação específica, se os direitos humanos são universais e naturais? Por quê? Porque os direitos humanos são dimensões amplas. E nessa dimensão ampla, eles podem ser muito genéricos e grupos específicos acabam ficando à margem. A gente pode chamar até esses grupos de minorias. Por quê? Porque acabam ficando à margem e tendo esses direitos desrespeitados. Por isso que é necessária uma legislação específica para cada grupo desse, para que não tenham seus direitos desrespeitados. Então aí, criança e adolescente tem o seu ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação dos direitos e dos deveres da criança e do adolescente, inclusive atividades punitivas de socioeducação e
e de melhoramento desse indivíduo estão lá no ECA, né? Tem gente que acha que o ECA é só para ajudar a galera no sentido de direitos, não, mas também no sentido de deveres. Ele traz ali o que o indivíduo precisa fazer se ele comete um ato infracional, por exemplo, né? Se ele está cometendo o que um maior de idade nós chamaríamos de crime, para o menor de idade seria um ato infracional. Qual é a punição para esse indivíduo? Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois a gente falou sobre o Estatuto da Juventude, que é uma fase específica, de acordo com a legislação, vai até os 29 anos, 18 a 29 anos, aqui no Brasil. A gente falou sobre o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, legislações específicas para cada coisa, para dizer que os direitos humanos eles estão aí, mas às vezes eles são muito genéricos e acaba que não são respeitados. É uma realidade, né? A cidadania real e a cidadania formal. A cidadania formal é a do papel, a real é a que a gente vê, a que a gente percebe aí que muitos direitos humanos são desrespeitados diuturnamente, né? É isso. Essa aula foi um breve resumo, foi um sobrevoo, né? Então, assim, se você perdeu alguma aula, todos os nossos vídeos estão aí, as nossas aulas estão em vídeos aí no canal, basta assistir, né? E se você gostou dessa aula, desse vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, comenta aí embaixo por que não gostou, o que a gente poderia fazer melhor, que a gente melhora. E se não é inscrito no canal, se inscreve. Isso nos ajuda, ativa o sininho, e aí quando a gente mandar criar um vídeo novo, você vai receber uma notificação no seu celular. Beleza? A partir dos próximos vídeos, provavelmente teremos assunto novo, assunto diferente. Um abraço, até a próxima, valeu!